Olá, pessoal. Eu sou a professora Amanda Pacanhella, sou advogada e professora universitária e gostaria de agradecer a doutora Camila, do Direito Animal em Movimento, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre essa questão tão delicada do sacrifício religioso dos animais. Então, inicialmente, a intenção desse vídeo é analisar a jurisprudência referente ao recurso extraordinário 494-601 do Rio Grande do Sul, que versou sobre sacrifício religioso dos animais. A intenção é analisar exatamente o que aconteceu dentro dessa ação e qual foi a decisão referente a essa ação. Porém, é um tema muito delicado que envolve a questão não só de discriminação religiosa, como também de racismo. E isso precisa ser tocado um pouquinho antes da gente entrar na questão da própria ação. É importantíssimo dizer que sim, existe racismo contra não somente essas religiões, como também contra toda a população negra. É um racismo estruturado dentro da nossa sociedade. E isso ninguém nega, muito menos a causa animal, tá? Então, isso é importantíssimo de dizer. E o racismo, ele é capaz de potencializar uma revolta que pode existir referente ao tratamento dos animais, com certeza. Isso também não pode ser negado. A garantia constitucional da liberdade religiosa, ela implica um compromisso que o Estado faz em respeitar e assegurar o respeito às mais variadas crenças, às mais diferentes compreensões acerca da vida e de outros temas que são próprios do campo religioso. Então, isso pode eventualmente entrar em conflito com conceitos hegemônicos da sociedade. Então, o que é muito diferente, às vezes parece primitivo, é muito utilizada essa palavra, né? O primitivo, o que foi ultrapassado, está ultrapassado, antiquado e etc. Porém, não necessariamente é isso que significa. Cada pessoa tem o seu direito a visualizar o mundo e a vida da forma que acha melhor e que condiz mais com as suas crenças pessoais. Isso não significa mais ou menos evolução. Porém, é muito necessário que a gente faça um sopesamento, pois nenhum direito é absoluto. O direito à liberdade religiosa, ele também tem limites dentro da própria Constituição Federal. E é isso que vem em discussão. A vedação constitucional da crueldade seria um limite ao exercício da liberdade religiosa? Então, deixando bem claro que é muito necessário ter empatia com esse grupo, até mesmo em decorrência do próprio princípio da dignidade humana, é necessário ter empatia com esse grupo, e é necessário reconhecer que é sempre complicado quando os grupos de origem africana, negra, dizem que existe uma ótica que todo tipo de crueldade, maus tratos, o abate dos animais, o sacrifício dos animais, ele é permitido sempre, em todas as atividades, tem rodeio, tem vaquejada, tem tudo isso. Só não pode quando é com a gente. Então, essa é uma demanda que tem que ser analisada com muito cuidado, exatamente porque é um grupo que é substancialmente discriminado na sociedade, e isso é inegável. Uma vez que isso tudo foi dito, é importante lembrar que a visão animalista, a visão da causa animal, não é no sentido de discriminar, pelo contrário, ela luta contra todo tipo de utilização dos animais, inclusive dentro da pecuária, o que a gente chama de abolicionismo. É a abolição do uso dos animais em geral, de forma abrangente. Então, a visão abolicionista, ela não é discriminatória. Ela se refere a qualquer tipo de utilização dos animais. Uma vez que isso tudo foi dito, a gente pode entrar realmente no que deu causa ao recurso extraordinário 494-601 do Rio Grande do Sul, que foi o fato de que existe um código estadual
de bem-estar dos animais no Rio Grande do Sul. E ele tem um artigo 2º lá. O artigo 2º desse código diz o seguinte: são vedadas determinadas ações com os animais, como agressões físicas, sujeição a qualquer tipo de experiência capaz de causar sofrimento ou dano, entre várias outras. Ele traz essas vedações. E aí, o que aconteceu? Veio uma nova lei e ela adicionou um parágrafo único ao artigo 2º desse código. E esse parágrafo único dizia o seguinte: não se enquadra nessa vedação o livre exercício dos cultos e liturgias de matriz africana. E aí, o que aconteceu? O Ministério Público do Rio Grande do Sul pediu a declaração de inconstitucionalidade dessa lei que adicionou o parágrafo ao artigo 2º do Código de Bem-Estar dos Animais Gaúchos. O Tribunal de Justiça negou e aí foi interposto um recurso extraordinário ao STF. Foi quando chegou ao STF esse tema. E o STF fixou a seguinte tese: é constitucional a Lei de Proteção Animal que, a fim de resguardar a liberdade religiosa, permite o sacrifício ritual de animais em cultos de religiões de matriz africana. Então, foi basicamente isso que aconteceu. A principal argumentação foi referente à religião de matriz africana. Por quê? Porque a própria lei mencionava somente essas religiões. A lei trazia uma exceção ao artigo 2º, dizendo que não se enquadra na vedação o livre exercício dos cultos e liturgias de religiões de matriz africana. E foi só por conta disso, porque a própria lei selecionou essas religiões, que o Ministério Público do Rio Grande do Sul focou a sua ação em relação a essas religiões, somente. Foi isso, foi a própria lei que causou essa seleção, digamos assim. Foi o próprio texto da lei, não foi uma seleção do Ministério Público, nem da causa animal. Foi uma resposta ao próprio texto legal. Então, isso é muito importante que fique claro, porque assim não fica uma dúvida sobre discriminação, no sentido de existem abates kosher, existem abates halal, que são de religiões também, judaica, muçulmana, etc. E elas não foram abordadas na ação. Não foram abordadas na ação porque a lei gaúcha não mencionava elas. O próprio texto legal não mencionava essas religiões. Outra coisa muito importante é que o foco da atuação do Ministério Público do Rio Grande do Sul não foi na vedação constitucional da crueldade. Ou seja, ele não focou naquela questão: o abate, o sacrifício religioso dos animais é cruel ou não? Isso não foi investigado a fundo. O foco da argumentação do MP foi no sentido de que só a União poderia legislar sobre direito penal e a lei gaúcha estaria criando aí uma causa excludente de ilicitude que incidiria sobre uma lei federal, que é a Lei de Crimes Ambientais, que traz o seu artigo 32, maus tratos aos animais, e então ela estaria invadindo a competência da União. Essa foi a argumentação central do Ministério Público e não a questão da existência ou não de crueldade. O que aconteceu? O STF rejeitou essa argumentação, dizendo que a lei legislou sobre florestas, caça, fauna, proteção ambiental, o que, de acordo com o artigo 24, inciso 6 da Constituição Federal, é competência concorrente. E isso significa que também cabe aos estados. Então, foi isso que aconteceu no recurso, basicamente. A questão da existência ou não de crueldade foi muito pouco abordada no âmbito desse recurso. E falando sobre a principal argumentação da outra parte, que foi a defesa, né, das religiões de matriz africana, eles trouxeram a seguinte argumentação, de que se é possível que os animais sejam utilizados para consumo, ou seja, se é possível que eles sejam abatidos para consumo, é possível que seja autorizado o sacrifício deles para a religião. Foi a principal argumentação da outra parte.
E aí, o que que acontece? Existem alguns critérios atualmente que a sociedade estabeleceu para determinar se o uso de um animal cai na vedação constitucional da crueldade ou não. Um desses critérios é a necessidade, ou seja, essa atividade é necessária para a manutenção digna do ser humano? E aí vem a questão, né? Alguns vão dizer que sim, é necessário o sacrifício religioso para a manutenção digna de um ser humano que pratica essas religiões, e outros vão dizer que não. A questão é que já existem muitas pessoas dentro dessas religiões que já não utilizam mais os animais dentro dos seus cultos e continuam exercendo perfeitamente a sua liberdade religiosa. E aí já vem uma indicação de que essa prática talvez não seja mais necessária para a manutenção digna do ser humano e nem para o exercício integral da liberdade religiosa desses grupos. Mas isso, como eu disse, vai depender da opinião de cada um, né? E outra questão que envolve a permissão pela sociedade do uso ou não de animais é se existe ou não prévia dessensibilização do animal. O que isso significa? Se ele está experienciando, acordado, consciente aquele acontecimento. E no caso das religiões, do sacrifício religioso, ele não é previamente dessensibilizado. E outra coisa é que essas religiões não são regulamentadas, não são fiscalizadas, como é o abate, né, para consumo, e não existe nenhum tipo de norma, nenhum tipo de possibilidade de verificação do que efetivamente acontece com esses animais, se efetivamente eles podem receber tratamento cruel ou não dentro dessas práticas. Então, essas são as principais diferenciações que precisam ser feitas em relação ao abate de animais para consumo de carne e ao sacrifício religioso. Porque, na minha opinião, os animais não vão vencer esse debate tão cedo. Primeiro, que o que venceu no STF não foi um argumento contra os animais, e sim um argumento favorável a um grupo substancialmente discriminado na sociedade. Então, o STF, o que ele fez? Ele rechaçou a discriminação. Ele não aceitou a crueldade, mesmo porque a crueldade não foi debatida amplamente dentro dessa ação. E outra questão é que existe aí uma ligação muito forte entre sacrifício religioso para matrizes africanas, para religiões de matriz africana, para abate halal e abate kosher. E abate halal e abate kosher, que são os muçulmanos e judaicos, eles têm um interesse econômico extremamente forte por parte dos pecuaristas. Tá? Então, ele mexe aí com interesses econômicos, muito dinheiro, muita influência política, bancada ruralista, e tudo isso influencia. Porque se o sacrifício religioso, no caso das religiões de matriz africana, cair, vai ficar muito fácil derrubar, com base em argumentação constitucional, os outros dois tipos de abate. E aí a gente mexe com interesses de grupos que são muito mais fortes politicamente do que os grupos que praticam a religião de matriz africana. Então, na minha visão, por conta disso, os animais não vão vencer esse debate tão cedo, e a melhor forma de conseguir um avanço nessa área é exatamente a educação ambiental, a criação de empatia dentro das próprias comunidades que praticam o sacrifício religioso de animais, de forma que eles passem a visualizar o animal como tendo também a sua própria dignidade, os seus direitos com base na sua individualidade. E eu acho que isso é muito mais possível do que conseguir, nesse momento, pelo menos da sociedade, derrubar interesses econômicos e políticos tão fortes relacionados aos abates kosher e halal. Ok? Então, era isso que eu queria dizer, compartilhar com vocês sobre esse assunto. E muito obrigada ao canal do Direito Animal em Movimento mais uma vez. Foi uma honra estar aqui com vocês. Tchau, tchau.